Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Você sabia que Memphis Depay já garantiu mais de 25 milhões de reais apenas com prêmios durante sua curta passagem pelo Corinthians? Importante registrar que essa grana nada tem a ver com salários em carteira, direitos de imagem e luvas, como a gente costuma se referir ao prêmio pela assinatura do contrato. Quero te explicar como o Memphis chegou a esses mais de 25 milhões de reais que ainda não foram pagos pelo clube. Primeiro, registrar que os 3 títulos do Paulista e da Copa do Brasil do ano passado e da Supercopa do Brasil desse ano asseguram ao holandês 14 milhões e 200 mil reais livres de impostos. Cada conquista, independentemente do tamanho do torneio, assegura ao Memphis 4 milhões 725 mil reais por conquista. Beleza? Dito isso, Memphis ainda garantiu no seu primeiro ano de contrato com o Timão a meta cheia de 6 milhões e 300 mil pela presença em jogos e de 4 milhões e 700 mil por participações em gol e assistência. Ele ficou a um gol de bater a meta cheia também de gols e assistências. Em vez dos 4 milhões e 700 mil, ele chegaria a 6 milhões e 300 mil. De qualquer forma, hoje, a arrecadação do atacante holandês com prêmios é de 25 milhões e 200 mil reais. Se a gente dividir essa grana pelos 16 meses em que ele esteve no Timão, dá para dizer que apenas com bônus o atacante assegurou o direito de 1.575.000 reais por mês. Apenas com prêmios. Só para completar, lembrar que o Corinthians, antes do título da Supercopa do Brasil, já tinha uma dívida com o Memphis superior a 30 milhões de reais. Agora, algo na casa dos 35 milhões de reais. Com a dificuldade da quitação, o Timão chegou a chamar os representantes do atleta sugerindo um parcelamento, que só terminaria em 2028. O Memphis Depay disse que não aceita receber em tais condições. O que você pensa sobre esses números e também sobre o desempenho do jogador? Já usa o espaço para comentário e registrar a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar do Esporte Clube Corinthians. Paulista Coringão ganhou uma bolada, meu amigo, uma bolada, né? Com o título, né, da Supercopa, ontem o Corinthians conseguiu aí, né, uma grana interessante. Vamos lá os números rapidinho. 6 milhões e meio, tá? Foram recebidos, né, vão ser recebidos do Corinthians por conta da premiação da CBF, né, já que os 6,35 milhões, né, que serão destinados pela CBF ao Corinthians, foi para cada uma das equipes que chegaram à final, né, na forma aí de cota fixa, né, mas o Corinthians vai ter o direito de receber $1 milhão, né, cerca aí de 5 milhões e 200 mil reais repassados pela Conmebol ao super campeão, né, ao campeão da Supercopa, tá? Assim, o total que o Corinthians vai receber, 11 milhões e meio, né? Enfim, um pouco menos do que a premiação total de 2025 devido à variação da cotação do dólar, né? O dólar tá um pouquinho mais baixo aí. Vale lembrar que desse valor aí o Corinthians deve passar 4,7 milhões a Memphis Depay, então vai sobrar uma graninha, né? Para quem falou que era melhor o Corinthians ser vice-campeão, tá de brincadeira, né? É prestígio, é campeão e com dinheiro no bolso, vai pagar o Memphis, vai sobrar mais do que a metade ainda. Vai Corinthians, deixa o like aqui, ó, se inscreva no canal e vambora. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Falando em Memphis, que vai receber 4,7 milhões, né? Enfim, e vai somar aí o Corinthians agora aí com uma dívida aí de quase 35 milhões com o Memphis, né? Por conta de premiações, luvas, enfim, né? O Corinthians quer, inclusive, dividir esse valor com o Memphis. Existe uma bronca do Memphis, de novo, né? O que me falaram ontem que a bronca dele é com o Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, que ele, inclusive, né, o Memphis foi cumprimentá-lo no vestiário, estendeu a mão para ele ontem, ele não estendeu a mão, ele não gosta, né, do Armando Mendonça, e quando ele começa, ele quer desabafar, a indireta é pro Armando Mendonça. O Armando Mendonça, inclusive, já negou isso em nota oficial, que não é para ele, mas enfim, todo mundo que está em volta do Memphis e dentro do Corinthians fala que é pro Armando. E aí ele acaba atacando toda a diretoria que inclusive tem colocado tudo em dia, né? Feito acordo com ele das dívidas, não deve salário, não deve CLT, não deve imagem, e existe uma bronca, né? Então, em relação ao Memphis, hoje o que eu ouço é o seguinte, né? Não vamos renovar com ele. Então, a chance é grande de não renovar, até por conta do ambiente, cara feia, aquela coisa toda, tá? Então, nós vamos ter que aguardar, porque quanto mais o Memphis fala, né, mais tem problemas aí, o jogador, mais fica difícil aí, mais fica distante a renovação dele, contrato termina no meio do ano, um contrato, né, muito complicado que fizeram, que dá muitas vantagens ao Memphis e poucas ao Corinthians, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Corinthians voltou, né, a conversar com o Fabrício Angileri, ele mesmo, né, como eu trouxe para vocês, ficou um pouco chateado com o empresário que
né, queria colocar ali em outros clubes, inclusive na Europa, fez promessa para ele. Informação que me chega é que o empresário tinha pedido uma comissão na renovação, não é ilegal, mas queria uma comissão que é mais do que o Corinthians pagaria pelo empréstimo do Alisson, por exemplo. O Corinthians achou um absurdo. E por conta dessa comissão, o Corinthians acabou não renovando com o Anceleri. E o Anceleri acabou perdendo, né, um título já, por exemplo, que é a Supercopa. Ele poderia ter sido campeão da Supercopa, mas não foi, né, e já estava chateado porque o empresário, né, disse que teria propostas da Europa, que poderia levar ele de volta para o futebol europeu, mas nenhuma proposta chegou. Clubes do Brasil, o Inter também pulou fora, e o Anceleri está aí. Ele falou, agora é fevereiro e eu não tenho clube para jogar, e a proposta do Corinthians, por isso que voltou a negociar com o Corinthians. Só que agora o Corinthians está por cima na situação. Então a informação que eu tenho é que o Corinthians não vai dar aumento para o jogador. Se ele quiser, vai ser o valor que ele já recebia no clube, tá? Pelo que eu entendi, ainda não está decidido, vai ter uma conversa amanhã entre Corinthians e os representantes, né, do Anceleri. Não sei se o Anceleri vai estar junto, enfim, deve estar, mas a discussão amanhã vai ser mais relacionada ao tempo de contrato do que qualquer outra coisa. Então, as coisas com o Anceleri estão andando, tá? Mas o Corinthians não vai dar mais aumento para ele, não. Vai ser realmente o contrato que ele tinha, que já era bom com o Corinthians. E claro, né, o Corinthians oferece 1 ano. Vamos aguardar se ele vai aceitar a proposta de 1 ano, se ele vai pedir 2, ele vai travar, se vai pedir 3, aí trava de vez. Enfim, nós vamos analisar. Eu tô discernindo que se ele pedir 2 sem aumento salarial, acho que o Corinthians pode acabar aceitando, mas é só um feeling meu, tá? O que eu tenho de informação é isso daí. Proposta sem aumento para ganhar o que ele já ganhava, que já é muito bom, e 1 ano de contrato. Então, reunião amanhã, vamos ver o que vai sair em relação ao Anceleri. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, o jogador foi oferecido, né? Teve uma pessoa que se adiantou demais aí nas negociações com o Kaique, tá? Se adiantou demais. Não é o Marcelo Paes, tá? Não é o Osmar, não é o Dorival. E acabou queimando a largada, porque, né, eu fiquei sabendo que o Corinthians, essa atual diretoria, tem amor próprio e não aceita negociar com o empresário do Kaique, que é o mesmo empresário do Cauê Furquim. O Corinthians fez de tudo, tentou convencer o Cauê Furquim a não ir embora, mas o Corinthians, né, ficou sabendo que o empresário dele, né, que fez a cabeça do jogador para ele deixar o Corinthians, né, com informações privilegiadas de contrato. Ele tinha, inclusive, né, atrasos ali de fundo de garantia que o Corinthians teve que correr atrás para pagar um boleto de fundo de garantia atrasado, porque senão o Corinthians não ia ganhar R$1, tá? Se uma pessoa dentro do Corinthians não, né, se a diretoria corintiana ali não resolve essa questão. Então, assim, existe problemas com debates e discussões com vários empresários, mas o Corinthians entende que esse tirou uma joia do clube, né, por ter informações ali, enfim, né, do contrato do jogador, por informações privilegiadas por trabalhar para o jogador, né, enfim, e acabou ele que já é empresário do Biel também, acabou já, né, ali, o Kaique também que treinou no City é dele, então acabou, né, enfim, persuadindo o jogador a atuar no Bahia, né. E aí o Corinthians não quer fazer negócio com esse empresário. E, cara, eu acho que isso manda um recado importante também pro mercado, de que agora, né, o Corinthians não pode ficar aí cedendo para todo mundo, porque, tá em crise, tá não sei o quê, e todo mundo vai fazer o que quer. Toma um jogador do Corinthians que era uma grande promessa, tanto que o Bahia quer o Cauê Furquim, não quer o Kaique. O Bahia tá apostando no Cauê Furquim, não no Kaique. Kaique lá é banco, né? O Cauê Furquim tá na frente do Kaique lá no Bahia, já. Então, o Corinthians não quer. E ainda ofereceram com obrigação de compra, tá? Mas o que pega realmente é essa postura, né, do presidente Osmar Stabile, que não quer negociar com esse jogador. Então, foram lá abrir uma negociação porque foi oferecido quando o Osmar ficou sabendo que era o empresário do Cauê Furquim, que foi lá e tirou o Corinthians. O Corinthians está enfrentando problemas agora na justiça com o City, tá? O negócio não tá legal, não. Enfim, e aí o presidente Osmar Stabile falou, com esse não, tá? Então, muita gente, hoje, né, eu fui até, algumas pessoas até me afrontaram, querendo me humilhar durante o almoço com a Fiel, de que eu havia acertado, que os repórteres que cravaram eram bem informados, enfim. Tá aí, tá? Se por acaso o Kaique jogar no Corinthians, eu peço desculpas aqui para vocês e admito o erro, tá? Mas eu vou seguir com as minhas informações e confiando no meu trabalho e confiando naquele que me guarda. Tá bom? Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, por acompanharem mais esse blend, né? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!